As preocupações do dia a dia, os compromissos de trabalho, o excessivo uso da tecnologia são alguns dos motivos que levam as pessoas a dormir cada vez menos. A falta de sono pode trazer efeitos ruins para o nosso organismo, inclusive para o coração. Bom, e para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo hoje a cardiologista, a doutora Fátima Duma Sintra, que é membro da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Tudo bem, doutora? Obrigado pela presença. Tudo bem, eu que agradeço. Doutora, por que um sono de qualidade é tão importante para o ser humano? O sono ele tem uma abrangência muito sistêmica e acaba atuando em todas as funções do organismo, mas em especial acho que tem três delas assim mais importantes. Primeiro é na consolidação da memória. Então, realmente é durante o sono que o processo de aprendizagem, de memória, ele acaba se consolidando. Então, essa história de, olha, não vou passar a noite estudando para uma prova no outro dia, talvez não seja uma boa estratégia, né? Uma outra repercussão importante é relacionada às questões de imunidade. Sim. Então, toda a defesa do organismo, ela se processa e se consolida durante o sono. Então, o indivíduo que tem uma restrição, uma privação crônica de sono, ou mesmo que tem uma má qualidade de sono, é um indivíduo mais vulnerável a infecções de um modo geral. E por fim, as questões metabólicas. As questões metabólicas realmente assumem uma importância grande na prática clínica e médica, em N aspectos. O ciclo de fome e saciedade é regulado durante o sono, então a gente acaba produzindo os hormônios da saciedade à noite. Isso é um dos mecanismos que justifica o indivíduo que dorme menos ser mais obeso, por exemplo. Ou que trabalha de madrugada e dorme de dia. Exatamente. Isso também pode acontecer. Isso também pode, esse trabalhador em turno também tem as suas consequências em virtude dessa falta de sono. Agora, o que a falta de sono provoca no organismo, principalmente falando do coração? Aí, didaticamente, a gente acaba dividindo em dois grandes segmentos. O primeiro é o indivíduo que dorme pouco, né? Ele dorme bem, ele tem uma qualidade razoável, entretanto, o tempo não é o adequado, né? Esse indivíduo, ele se vincula a uma série de consequências cardiovasculares, mas a líder de todas é a hipertensão arterial sistêmica, né? Parece que o sono é importante para a gente conseguir regular aí os níveis pressóricos do organismo. Mas tem um outro segmento também que tem uma importância talvez até uma repercussão cardíaca até maior, que são os indivíduos que têm a apneia do sono. Então, quer dizer, ele até dorme um tempo que ele julga adequado. Entretanto, esse tempo não é com uma boa qualidade, não é restaurador. É um indivíduo que ronca e é um indivíduo que acaba fazendo aquelas pausas respiratórias durante a noite. Esse indivíduo já existe uma comprovação bastante robusta na literatura que esse indivíduo tem um incremento na taxa de mortalidade cardiovascular. E normalmente essa pessoa ela demora muito para se dar conta de que isso é um problema, né, doutora? Pois é, isso é bem verdadeiro, porque culturalmente a gente tem uma visão que deitar e dormir é saudável, não é? Até porque o paciente insone, ele reclama muito de dificuldade para iniciar o sono. Então, ficar na cama esperando para dormir é muito ruim. O indivíduo que tem apneia, ele deita e dorme. Sim. E ele julga que, por isso, o sono dele é bom. Sim. E, na verdade, não é. Porque um dos malefícios, a gente tem que analisar a qualidade de sono pela sua disposição no outro dia, né? A ocorrência de sonolência excessiva diurna, ela é, queira ou não, um marcador muito importante de um sono não reparador. Então, é um indivíduo, sabe, que está dirigindo e fecha o farol, ele tende a cochilar, ou está numa estrada, tende a cochilar, ou está assistindo uma aula, uma apresentação, né? Ou mesmo, às vezes, um filme, perde o final do filme. Esse indivíduo precisa realmente de uma avaliação. Agora, tem uma questão que é muito importante, que é esse uso excessivo do celular. Hoje, muita gente, na hora de dormir, vai com o celular para a cama e fica ali. Isso é bastante prejudicial também para a saúde do sono, doutora? Especialmente para os adolescentes? E infelizmente as mídias digitais, assim, o uso, isso é um dos fatores apontados como um dos mecanismos do prejuízo do sono atualmente.
a gente tem todo um sistema de sinalização neurológica pelo escuro. Então, ficar no escuro, isso me faz com que eu produza uma série de hormônios, um deles é a melatonina, né, que sinaliza para o meu cérebro, olha, está na hora de dormir. Se eu vou para a cama com uma luminosidade muito alta, todo esse processo fisiológico fica bastante conturbado. Então, daí já fica a dica que dormir no escuro hoje é uma forma muito eficiente de eu acabar regulando o meu sono. Há estudos que mostram até que ficar no quarto com a luz apagada e o celular na mão é mais prejudicial do que ficar, às vezes, com o celular e com a luz acesa. Quer dizer, esse conflito da luz apagada com a luminosidade do celular também é prejudicial. Pois é, né? muito direcionada, né? Muito direcionada para o seu globo ocular, né? Aquela luz forte do celular, ela realmente é prejudicial. Agora, muito se fala sempre, né, sobre quantas horas a pessoa deve dormir. Isso é muito relativo, né, doutora? É relativo, né? E não adianta também a gente ficar se autoimpondo, olha, eu vou ter que dormir 7, 8 horas, é bastante relativo. Mas o que se tem na literatura é que o prejuízo da falta de sono, ele é uma curva em U. Então, toda a base ali, que fica entre 5 horas e meia até 8 horas e meia, parece que não tem grandes repercussões. Entretanto, os extremos, o indivíduo que dorme excessivamente, o indivíduo que dorme menos de 5, 4 horas e meia, esses indivíduos são indivíduos que parecem ter, sim, uma repercussão orgânica importante, né? Por motivos diferentes, mas parece ter uma repercussão ruim aí da falta do padrão de sono. E essa noite má dormida, esse sono perdido, ele não é reposto? Não é de todo reposto. É muito comum, ainda mais na nossa vida, o dia a dia, a gente tentar compensar, ter um rebote no final de semana. Então, chega no final de semana, eu acabo dormindo 8, 9, 10 horas e tem pessoas que têm essa capacidade realmente de dormir muito pouquinho e compensar. Aquelas funções que nós conversamos no início relacionadas à função imunológica, à função metabólica, ela dificilmente é de todo compensada no final de semana. Mas tem uma estratégia que é do cochilo. Tem algumas sociedades, não é, que tem aquele hábito de fazer o cochilo depois do almoço, né? E esse hábito, ele também tem que ser encarado de duas formas. Realmente, o cochilo, no meio, após o almoço, um cochilo bastante curto, para ter um efeito exclusivamente restaurador, ele parece ser benéfico, sim, em todos os aspectos. Entretanto, se ele for um pouquinho mais extenso, mais de 30 minutos, 40 minutos, ele acaba prejudicando o sono noturno e aí se torna um ciclo vicioso e muitos pacientes que têm insônia acabam caindo nesse ciclo e isso acaba, essa insônia inicialmente aguda, acaba se perpetuando. Doutora, essa questão de que muitas pessoas relatam quando dormem pouco, que ficam com a memória um pouco prejudicada, realmente isso pode acontecer então, né? Ah, sim, sem dúvida, né? A privação de sono, o impacto é muito importante na consolidação da memória. Agora, ainda voltando a essa questão do uso da tecnologia, do celular, é algo que não tem muito, não dá para proibir as pessoas de usarem, não tem muito jeito, né? Mas há algumas técnicas ou algumas dicas para as pessoas conseguirem conciliar aí esse uso sem prejudicar o sono? Eu acho que sim. O uso do celular, ele não precisa ser feito exclusivamente na cama, não é? A gente pode ter uma rotina de guardar a cama para dormir e não para utilizar ou para trabalho, né? Essa associação é deletéria. Se eu associo, olha, eu vou dormir, mas ainda tenho que responder aquele e-mail, ainda tenho que checar aquela informação, isso com o tempo, isso é ruim e esse indivíduo tá mais vulnerável a ser um insônia no futuro. Então, em termos de dicas, usar aquela luzinha, tem como a gente regular, né, a luminosidade do celular, então regular realmente para o mínimo necessário quando eu começo no período da noite e também não levar o celular para a cama, né? Eu utilizar lá na sala, comecei a ficar com sono, então quando eu já estiver realmente com sono, aí eu vou para o quarto e para dormir. Outras questões como a parte de exercícios, até a questão da alimentação também influenciam na qualidade do sono, né? Influenciam bastante, né? A alimentação, se eu tenho uma alimentação, por exemplo, rica em substâncias estimulantes, aí inclui a cafeína,
presente nos chás, refrigerantes, mesmo no café, né? Ou mesmo uma refeição copiosa, assim, muito importante, com volume alto. Sim. À noite, isso acaba prejudicando, e a orientação é que eu tenha uma dieta leve à noite e o uso dessas substâncias pelo menos até não antes de 4 a 6 horas do horário que eu estou planejando ir dormir. A prática da atividade física segue o mesmo racional, né? Se eu acabo de fazer o exercício físico, principalmente aeróbico, ele desencadeia um número de, ele lança na circulação um número de adrenalina alto, né? E aí isso pode impactar no sono. O legal é que a gente respeite pelo menos 4 horas entre a prática de atividade física e o padrão de sono. Tá certo, queria agradecer então a participação da doutora cardiologista Fátima Dumas Sintra, que é membro da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, conversando um pouquinho com a gente hoje sobre essa questão da qualidade do sono. Doutora, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço.